Olá, irmão, olá, irmã, que a paz esteja com você, que Deus abençoe a sua vida nesta hora. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma curiosidade que eu encontrei na palavra de Deus e é muito tremendo, que fala sobre a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? A gente ouve muito falar, né, na igreja, eu que já sou há muitos anos membro de uma igreja, frequentador de igreja, eu ouço muito falar que nós somos a noiva, que a igreja é a noiva do Cordeiro. Mas o que diz a palavra de Deus? Quem é a noiva do Cordeiro? Vamos ver no livro de São Mateus, capítulo 25, e também vamos ver uma palavra no livro de Apocalipse. Eu serei breve, peço que você fique aí comigo. E lembre-se, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, aperte os sininhos para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. Antes, eu quero fazer uma oração, pedir a Deus que abençoe você, a sua casa, o seu lar. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu elevo a minha voz a Ti nesta hora, Pai. Peço que o Senhor abençoe a casa da minha irmã, a casa do meu irmão, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênçãos, Pai. Que o Senhor venha derramar, Pai, bênçãos dos altos céus, Pai. Venha abrir portas, Senhor. Venha curar as enfermidades. Pai, se algum casal que está passando por dificuldades no seu matrimônio, que o Senhor venha unir mais e mais, Pai, no teu amor, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço e já te agradeço. Amém. Irmãos, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, creio eu, que é a base para que muitos digam que a igreja é a noiva do Cordeiro. Mas eu quero que você deixe aí nos comentários se você conhece algum texto da palavra de Deus que pode deixar claro que a igreja é a noiva do Cordeiro. Vamos ver aqui o que diz a parábola. A parábola diz que haveria um casamento. Aqui a parábola das 10 virgens. Jesus fala assim que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Sim, são 10 virgens que saíram ao encontro do esposo. Meus amados e queridos irmãos, aqui Jesus está falando sobre tradições do povo judaico, porque Jesus, ele era um judeu. Ele estava falando que na época dele, um casamento funcionava assim: a noiva ficava num determinado lugar, esperando o esposo, o seu noivo, e havia ali outras moças que eram chamadas 10 virgens, assim como a esposa também era uma virgem, que estava aguardando o seu esposo, e elas ficavam ali no caminho, porque na época não existia luz elétrica. Não existia. Então elas tinham umas lâmpadas que eram uns objetos feitos de barro, e tinha também ali potes onde elas guardavam o azeite, que era o combustível para essa lâmpada. O azeite era derramado nessa lâmpada, que era um recipiente também de barro. Havia ali um furinho na ponta que era para colocar o pavio e um outro furo no meio para colocar o azeite. Então elas estavam aguardando, porque ele poderia chegar tarde, chegar à noite, e o caminho era escuro, então elas acendiam aquelas lamparinas para alumiar o caminho para ele chegar até onde estava a noiva. E havia com o noivo também um moço que seguia o noivo, que na parábola aqui é ele que grita: eis o noivo, aí vem o noivo. Ele quando estava chegando próximo, ele gritava, ele ia anunciando que o noivo estava chegando.
Então, essas 10 virgens, diz a parábola, que elas adormeceram por causa que o noivo estava demorando a chegar. Conta que por volta da meia-noite que o noivo chega. Então, conta que algumas estavam ali com óleo de reserva, foram prudentes, trouxeram óleos de reserva. Por quê? Porque, sabendo que o noivo poderia tardar, elas trouxeram óleo de reserva. E as imprudentes não trouxeram óleo de reserva e acabou que foi queimando o óleo e foi gastando. E quando o noivo chegou, elas não tinham mais óleo. Então elas foram pedir às prudentes, e as prudentes, pode ser que falte para nós também. Então vá vocês e comprem. Comprem para vocês, porque senão, se nós dermos para vocês, também vai ficar pouco para vocês e pouco para nós e vai acabar. Todos ficaremos sem óleo. Então elas saem, diz a parábola que elas saem e vão comprar óleo. Mas quando elas voltam, o noivo já havia entrado para encontrar a sua noiva. E aquelas que eram convidadas, elas entraram junto para as bodas do Cordeiro e a sua noiva. Então, meus irmãos, Jesus ele está usando aqui essa parábola para dizer que devemos estar vigilantes, porque antes, um pouco antes, Jesus conta a parábola dos 2 servos. Aqui é o sermão profético, né? Então Jesus ele está advertindo ali para que todos estejam vigilantes. E ele conta a parábola dos 2 servos, que o homem se ausenta, né? Ele se ausenta para um lugar distante e deixa ali 2 servos para cuidar dos seus negócios ali. E quando ele demora para voltar, né, um dos servos começa a desistir de esperar, achando que ele não vai mais voltar, né, e começa a açoitar os seus conservos. E o Senhor volta e acha aquele servo também ali que não está vigilante. E diz no final da parábola que ele separou lá e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele quer dizer que aquele que não ficou vigilante, esperando, vai para um lugar de tormento. Assim como aquelas virgens imprudentes não puderam entrar nas bodas do Cordeiro. E depois da parábola das 10 virgens, ele também conta a parábola dos talentos. A parábola dos talentos também muito conhecida, que ele dá a um, ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos e a outro ele dá 1 talento. E ao que ele deu 5 talentos, ele trabalhou e multiplicou aqueles 5 talentos e formou mais 5. O outro que recebeu 2 talentos, ele ganha e ele granjeia mais 2 talentos. E Deus fala assim, e o Senhor fala: muito bem, você que multiplicou o seu talento, você vai receber muito mais. Para o outro também que multiplicou, você vai receber muito mais. Mas para aquele que não multiplicou, para aquele que ficou ali não vigilante, né? Não prudente, ele tira o talento dele e diz que é para ele sair, manda ele sair, né? Diz que é para lançar o servo inútil nas trevas. Veja bem, meus irmãos, que as 3 parábolas estão falando sobre a vigilância. E nós devemos vigiar, porque não sabemos quando o Senhor há de vir. Por isso não devemos estar como as 5 virgens imprudentes, né? Devemos ter o nosso óleo em reserva. Devemos estar trabalhando na obra do Senhor, como diz a parábola aqui dos talentos, e também a parábola dos 2 servos. Então, as 3 parábolas que Jesus usou o quê? Coisas do cotidiano do povo judeu,
né, que o povo judeu pudesse entender o que ele estava querendo dizer, né? Ele usa ali a tradição do casamento para dizer vigia, usa ali a parábola de servo, que na época, né, existia o senhor e o servo, então, e também dos outros servos que receberam ali talentos. Então, aqui fica muito claro que Jesus não está querendo dizer que ele é um noivo da igreja, né? Fica muito claro que Jesus está exortando o povo a ser vigilante. Todas as três parábolas querem dizer a mesma coisa. A parábola dos dois servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, certo? Agora então, vejamos aqui o que diz a palavra do Senhor, que está em Apocalipse, que fala assim, Apocalipse capítulo 21 e o verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Olha que coisa tremenda. Capítulo 21, verso 9, aparece aqui um sinal, aparece aqui uma coisa muito clara. Aqui, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou dizendo, vem, mostrar-te-ei a mulher do Cordeiro, a esposa, a mulher do Cordeiro. Olha só, aqui o anjo vai mostrar quem é a verdadeira esposa, quem era a mulher, a verdadeira mulher do Cordeiro. Vamos ver? No verso 10 do capítulo 21 de Apocalipse. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Olha só, aqui no livro de Apocalipse, um dos 7 anjos, um anjo muito poderoso, ele tinha na mão as 7 taças cheias das 7 pragas. E ele vai e mostra para João quem é a verdadeira noiva, quem é a esposa do Cordeiro. A santa cidade, aonde ali ele reinará, aonde ali ele fará um casamento eterno com essa cidade. Ele governará as nações a partir da Nova Jerusalém. A palavra de Deus nos diz claramente que haverá novos céus e novas terras. Aqui fala que as nações, os reis das nações, irão até o Cordeiro prestar-lhe culto, prestar-lhe admiração e adoração. Fala aqui no finalzinho que as suas portas, elas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação, em mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui está o povo santo de Deus. A palavra de Deus fala sobre o seu povo, a sua igreja,
sobre um povo zeloso de boas obras. Aqui fala os escritos no livro do Cordeiro. Esse é o verdadeiro povo de Deus, um povo zeloso e de boas obras, o povo que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O povo de Deus, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor. Mas Apocalipse vai nos dizer que a noiva, a esposa, a mulher do Cordeiro, é a santa cidade, a cidade adornada com pedras preciosíssimas, com pérolas, a cidade onde as ruas são de ouro. Essa é a preciosa do Cordeiro. Se você conhece textos aí que diz que a igreja é a noiva do Cordeiro, você pode deixar aí nos comentários, mas eu acredito que ficou bastante claro aqui quem é a esposa do Cordeiro e quem somos nós, quem é a igreja. É aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, é o povo santo, é o povo zeloso e de boas obras. Lembre-se da generosidade, lembre-se das boas obras. Lembre-se que Jesus falou que quando tive fome me desse de comer, quando tive sede me desse de beber, quando tive nu me vestisse, quando com frio tu me cobrisses, quando eu estava enfermo me visitaste, quando eu estava preso me visitasse. Lembre que é o povo zeloso e de boas obras. Quero pedir nessa hora que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua vida, os seus negócios, que a sua vida prospere em Deus. Se há alguém com dificuldade no casamento, que o Senhor venha restaurar o casamento, que o Senhor venha trazer de volta, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, obrigado por estar comigo até aqui.